Olá, iremos falar sobre a questão 1, números primos. Podemos ver que o nosso main foi dividido em duas partes. A primeira parte, que é a parte sequencial, que é por força bruta, e a segunda parte, que é a parte de threads, que roda por paralelismo. Na parte sequencial, temos outra classe em que, se o número for divisor de 2 até o número menos 1, retorna que ele não é primo e informa o tempo de execução. Se ele não for divisor, retorna que é primo e o tempo de execução. Para a parte de multithread foi criada essa classe checar primos, que ela é a classe principal, onde quando ela tem o construtor invocado, invoca a função rodar thread, que tem como objetivo criar as threads e botar elas para executar. Uma vez que elas terminam de executar, ele calcula quanto tempo levou e devolve para a função do main. Só que para rodar isso aí, ela precisa invocar essa outra função gerar amplitude. Nessa gerar amplitude, ele calcula quanto é que cada thread vai ficar responsável. Isso vai ser baseado no número que você quer dividido pela quantidade de threads. Por exemplo, se você tiver o número 100 e tiver 10 threads, então a primeira thread vai ficar responsável do número 1 ao 10, a segunda do 11 ao 20 e assim por diante até o final. Esse código segue essa mesma lógica para qualquer número. Então, essa função fica responsável por isso. Uma vez que ela faz isso, ela retorna para cá. As threads são criadas, inicializadas através do construtor dessa terceira classe, que recebe um índice para essa thread, de onde ela deve começar, aonde ela deve terminar e qual é o número que você quer dividir. Uma vez feito isso, elas fazem por força bruta também todo esse cálculo, que é bem parecido com a parte sequencial. Uma vez que todas as threads tenham calculado, o código retorna o resultado de cada uma. E caso todas elas retornem falso, quer dizer que esse número é primo. Uma vez que esse número seja primo, o código irá retornar que o número é primo e mostrar aqui. Por exemplo, irei fazer aqui um exemplo, onde com 100 threads para esse número, ele retornou que é verdadeiro e levou 92 milissegundos. Bom, problema dos orcs e das presas. Cada orc é uma thread independente e vão atacar N presas, nesse caso 4, e como cada ataque funciona. Primeiro, o orc grita, depois ele tenta morder. Quem grita depois só pode tentar morder se o primeiro não estiver tentando morder. Mas o outro que não está na vez ainda tem 50% de chance de tentar morder e roubar a presa para si. Ou seja, cada orc tem 50% de chance de acertar a mordida ou não. Como cada estrutura dessa funciona? A presa é um booleano, dizendo se foi mordido ou não. Cada orc recebe um ID, e o método run dessa thread do orc começa com o orc gritando, e enquanto a presa não foi mordida, o orc tenta morder. Como os locks explícitos funcionam aqui? Primeiro, ele testa para ver se tem alguém mordendo, usando o try lock aqui. Caso já tenha alguém tentando morder, o outro orc não consegue morder, pois já tem alguém na vez. Provavelmente quem gritou primeiro. Caso esteja livre para tentar morder, os orcs têm 50% de chance de acertar ou não a mordida. Certo? Alguns exemplos. Para 4 presas, na presa 1, o primeiro orc gritou, o segundo orc gritou, e o orc 1 não consegue morder, pois o orc 0 está tentando morder. E o orc 0 consegue morder a presa. Para a presa 2, o orc gritou e mordeu a presa, antes mesmo do segundo orc gritar. Para a presa 3, a mesma coisa. Para a presa 4, a mesma coisa. Vou falar agora sobre a questão 3, referente aos macacos e bananeiras. Inicialmente, criamos um semáforo com apenas 2 permissões, pois somente 2 macacos podem estar na bananeira por vez. Rodamos o código
E a primeira coisa que fazemos é escrever a quantidade de bananas que queremos. Vou colocar 100 e o algoritmo entrará em sua execução e vou explicar seu funcionamento durante isso. Criamos aqui a bananeira e damos Start, assim como criamos os macacos e damos Start em suas threads. Como o macaco funciona? Ele possui bananeira, um semáforo, um ID próprio, uma variável running para o seu laço de execução durante o método run, um contador de bananas sequenciais, que vou explicar o motivo posteriormente, e um contador de bananas comidas totais, que é o seu construtor, e como o seu método principal comer bananas funciona. Caso não haja permissão disponível no semáforo, ou seja, caso já 2 macacos já estejam ocupando a bananeira, então ele vai exprimir que o macaco não conseguiu subir na bananeira e vai dormir por 2 segundos. A thread vai dormir por 2 segundos. Caso contrário, ele já tenha comido 9 bananas em sequências, aqui bananas count maior ou igual a 9, ele vai ceder sua vez para o macaco que está há quase 10 segundos sem comer uma banana, para que este não morra de fome. Assim, ele dorme por 2 segundos e zera seu contador de bananas sequenciais, né? Caso ele consiga subir na bananeira, ele vai dar um acquire no semáforo, vai checar se há bananas na bananeira. Caso não haja, ele vai dormir por 1 segundo, assim expressando o tempo, né, que ele levou para subir, e vai printar que não havia bananas para o macaco pegar. Caso ele consiga pegar bananas, estejam bananas disponíveis, né, ele vai incrementar seu contador de bananas comidas, assim como incrementar o contador de bananas sequenciais e tirar uma banana da bananeira. E vai printar que o macaco comeu a banana e dormir 1 segundo para representar todo o tempo que essa ação levou. Ao final da estação, ele dá um release no semáforo. Este aqui é o método die, que ele modifica, né, a variável running, pois o seu laço de execução é enquanto o running for verdadeiro. Assim ele mata o método run da thread. Como a bananeira funciona? A bananeira tem seu contador de bananas, assim como a variável running, que nem o macaco. O único método relevante da bananeira de ação é produzir bananas. Ele checa caso ele esteja sem bananas, ele vai começar a produzir até ter um total de 50, né, com a frequência de 5 bananas por segundo. A bananeira possui um método die, assim como os macacos, e o seu método run, ele simplesmente executa em cima dessa variável quando for verdadeira, verificando para produzir bananas caso esteja sem. Aqui há um loop que verifica se a quantidade total de bananas comidas, né, do macaco A, macaco B e macaco C, chegou ao limite definido no início da execução, né? Caso tenha chegado, aí ele sai desse laço e por fim mata as threads, declarando aqui a quantidade de bananas que cada macaco comeu e encerrando a execução do algoritmo. Assim como podemos ver o resultado aqui, que após ter toda a lógica dos macacos subindo e comendo a banana, o número total de bananas é atingido com a quantidade total de bananas que cada macaco comeu. Bom, agora vamos começar a explicação da questão 4 do exercício sobre a produção de games. Primeiro vou explicar a classe main. Temos a introdução normal. Inicializamos um objeto da classe GDD, chamada designer, passando para o construtor, ou o número da equipe, que é 0, e a função, que é designer. Mesma coisa aqui embaixo, 0 para o número da equipe e a função, que é desenvolvedor. O mesmo se repete para cada uma das equipes, porque são 5 equipes, então tem equipe 0, 1, 2, 3 e 4. Depois, aqui embaixo, startamos todas essas threads que foram criadas aqui em cima, com objetos da classe GDD. Aí, agora, falando dos atributos da classe GDD, a gente vai ter primeiro o nome da equipe e a função, que vão ser usados no construtor. Depois nós temos um vetor de semáforos, que vai ser um semáforo para cada equipe, que vai ser utilizado na parte da produção e no produtor consumidor. Depois temos um vetor de contadores, que eles vão contar o número de GDDs que cada equipe possui atualmente, para a gente não extrapolar o limite de 2. Um vetor com o número de jogos que cada equipe já produziu. Um booleano, que vai mostrar se já acabou ou não a competição. E, por fim, um vetor auxiliar que vai ser usado para o sorte mais para frente. Aí a gente tem também uma função print, que serve só para facilitar
na hora de escrever na tela, deixar mais simples. A gente tem um bubble sort que vai ser usado para organizar a ordem das equipes na hora de mostrar o resultado. E por fim a gente tem o construtor, um pouquinho mais embaixo, que vai usar o nome da equipe e a função como foi mostrado lá no main. Agora tem a função de NEP, que será responsável pelas pequenas pausas de código que aparecem, como foi pedido solicitado na questão de que os desenvolvedores dormissem um certo tempo em milissegundos e os produtores de GDD também. Logo aqui embaixo é a função principal dessa classe, porque é uma thread, que é a função run, que ela é responsável por fazer toda a lógica dessa thread. Ela tem um loop que tem o acabou, a nossa flag, para dizer se o código já terminou ou não. E ela começa primeiro conferindo qual a função, porque se for um designer, ele vai chamar a função CreaGDD, que é responsável pela parte do designer. Se for outra coisa, se não for designer, só pode ser designer ou dev, então ele colocou um else, vai chamar a função gerajogo. Essa função vai rodar enquanto a flag permitir, e ela é justamente quem cuida da logística de chegar em 10 ocorrências de jogos, então a função acaba, mas isso aí vai ser explicado um pouco mais à frente. Com relação à função CreaGDD e gerajogo são as funções relacionadas a consumidor-produtor. A lógica de consumidor-produtor utilizada nesse código é que o que está sendo produzido são espaços de GDD, então, nesse caso, criar um GDD está consumindo um espaço, esse é o nosso consumidor, enquanto o gerajogo vai ser o nosso produtor. Dando uma pequena explicação, se não acabou, ou seja, se o código ainda está rodando, entramos nesse if, damos um acquire consumindo um espaço de GDD, pegando no nome da equipe, ou seja, este código está adaptado para cada equipe, essa função vai ser adaptável para todas as equipes. Criamos um random com um tempo aqui de 500 a 1000 milissegundos para eles dormirem. Chamamos a função NEP que eu expliquei ali em cima. Mais uma vez, verificamos se já acabou, porque nesse tempo que ela estava dormindo pode ter acabado. Se não acabou, incrementamos a quantidade de GDDs já produzidas e printamos que a equipe criou um GDD, mostramos o número de GDDs. Em seguida, a gente tem a outra função, que vai ser a função do nosso produtor, a gerajogo. Ela começa também checando se a competição já acabou ou não. Depois a gente tem um printzinho, que ele vai servir só para ficar passando no console. E aí a gente vai checar se o número de GDDs existentes dessa equipe é maior do que zero. Ou seja, se a gente tem algum GDD que pode ser usado para a criação de jogos. Se sim, a gente vai entrar nessa mesma questão do random para passar uma certa quantidade de tempo dormindo, que vai ser de 500 a 2000 milissegundos, o tempo de geração de jogo. E se depois desse tempo dormindo o programa ainda não tiver acabado, é que a gente vai dar o release no sinal, ou seja, a gente vai liberar um espaço para a criação de GDD, que não pode passar de 2, como especificado na questão. Vai incrementar o número de jogos criados por aquela equipe, vai printar mostrando que aquela equipe fez um jogo e mostrando o total de jogos atual. E por fim, a gente decrementa o número de GDDs que aquela equipe tem no momento. Daí, depois disso, se aquela equipe alcançou o número de 10 jogos, que é o objetivo da competição, a gente seta a flag do acabou para true, dizendo que agora a competição já acabou, e printa mostrando que aquela equipe venceu, chamando a função ranking para ranquear elas. É nessa função ranking que a gente vai utilizar o bubble sort em cima para mostrar cada uma das equipes na ordem decrescente de jogos criados, que vai ser usado esse for para printar elas na tela e depois o system exit para acabar com o código. Vou dar rapidinho para mostrar como está funcionando a função, funcionando o código em si. No final temos os prints que acabamos de falar. A equipe 3 venceu a competição, tem o ranking de vencedores. Estão ordenados pela ordem, pela quantidade de jogos que cada um fez. Obrigado.